Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, irmãos, por esta preciosa oportunidade. Me sinto muito honrado nesta noite, por este convite do Departamento de Ciclo de Oração do Tempo Certo. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus, por ter lembrado do teu nome. Louvado seja Deus. Estamos felizes, irmãos, por esta quarta-feira preciosa na presença do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ver os versículos 13 ao 18. Glória a Deus. Primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, nós vamos ler os versículos 13 ao 18 nesta noite e trataremos um tema precioso e urgente para a Igreja do Senhor desses últimos dias na terra. Glória a Deus. Diz o seguinte a Escritura do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, diante de um texto muito precioso, escrito pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo, aos crentes, à igreja de Tessalônica. A primeira carta de Paulo, capítulo número 4, Paulo trata de 3 assuntos específicos. Nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo número 8, Paulo trata de um tema urgentíssimo para a nossa realidade aqui na terra: a santificação, a santidade. Glória a Deus. Versículo 3, 4, 7 e 8, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Glória a Deus. O primeiro tema que Paulo aborda no capítulo 4 é urgentíssimo, irmãos queridos, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém, não tem ajeitadinho nesse texto não, irmãos, ninguém verá o Senhor. É um tema urgente e importante, a santificação. Do 9 ao 12, Paulo trata de outro tema, irmãos queridos e amados, que está um pouco escasso: o amor fraternal. Versículo 9, ele diz: quando, porém, ao amor fraternal,
não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Aleluia! Temos cumprido, irmãos, essa ordenança, esse mandamento de Deus. Temos nos santificado nesses últimos dias da igreja peregrina na terra. Temos verdadeiramente amado o nosso próximo como um mandamento divino para nós, mas, louvado seja Deus, amamos muitas coisas fúteis da vida e esquecemos de que Deus disse que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante como a nós mesmos. Nós estamos vivendo dias maus, glória a Deus, e Paulo já alertava os crentes da igreja de Corinto. Do versículo 13 ao versículo 18, nós adentraremos em um dos textos mais preciosos do Novo Testamento, que aliás são 3. Em João capítulo 14, versículos de 1 ao 3, foi Jesus quem citou o texto que escrito está: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi Jesus que disse, irmãos. E é o primeiro texto do Novo Testamento mais claro acerca da vinda do Senhor para os seus. Jesus, ele garantiu nas suas últimas instruções aos discípulos e disse isso: eu tenho que ir, porque é eu mesmo que vou preparar o lugar. Eu não vou terceirizar o serviço, não. Quem vai preparar sou eu. E eu garanto a vocês e à igreja de Parelhas neste momento, que quando eu preparar, concluir o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, irmãos, que coisa preciosa, que alegria, que esperança nós temos nesta palavra bendita do próprio Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Mas tem outro texto também muito precioso para este momento, que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 2 textos preciosos que nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios, capítulo número 15, do versículo 51 ao 58. Paulo fala de algo precioso que vai acontecer, que não é história contada por homem algum, não, que vai acontecer literalmente com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Aleluia! Paulo começa dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Preste atenção, irmãos, que todos os textos que o apóstolo Paulo trata do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor para buscar os seus, ele se inclui no texto como estando vivo no momento do arrebatamento, porque Paulo esperava para os seus dias um arrebatamento iminente. Paulo não esperava sinais exuberantes acontecer. Paulo esperava a trombeta soar, os céus se rasgar e Cristo arrebatar a igreja para si. Paulo diz isso, irmãos, porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, está falando do nosso corpo físico, se reviste da imortalidade. E quando isto que é mortal, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte não tem poder na vida do crente salvo em Jesus. Ela segura o crente por alguns instantes, mas quando brada dos céus,
Louvado seja Deus, Jesus deve, através do soar da última trombeta, as sepulturas darão de conta dos seus mortos. Louvado seja Deus, e nós vamos ver isso no decorrer desta mensagem. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 58 é o versículo dos versículos mais conhecidos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Esse versículo 58, ele se encaixa perfeitamente em tudo que Paulo falou. Devemos, irmãos, ter esperança, ter firmeza, ter constância na obra do Senhor, na casa do Senhor, no trabalho do Senhor, porque a qualquer momento ele vem. E se nos pegar desapercebidos, irmãos, irmãos, é uma palavra para os nossos dias, verdadeiramente, a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. E nós sabemos que no Antigo Testamento tem várias profecias cumpridas, literalmente, da primeira vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Eu coloquei algumas aqui. No capítulo 7, 14 de Isaías, ele profetizou que Jesus nasceria de uma virgem. O que se cumpriu literalmente em Mateus capítulo 1, versículo 18, depois do 22 ao 25. Profecia cumprida literalmente da primeira vinda de Jesus. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, profetizou que a cidade de Belém seria a cidade do seu nascimento. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, essa profecia se cumpriu literalmente. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, profetizou que ele entraria em Jerusalém, montado em um jumentinho, filho de jumenta. Olha os mínimos detalhes da palavra de Deus, como são preciosos. E isso se cumpriu literalmente em Lucas 19, do 35 ao 37. Davi, um dos maiores reis de Israel, por que não dizer o maior homem segundo o coração de Deus, no Salmo 34, verso 20, ele também predisse de forma profética que nenhum dos ossos de Jesus seriam quebrados. Aleluia! E em João capítulo 19, versículo 33, se cumpriu literalmente essa profecia. Percebam os mínimos detalhes da palavra de Deus que se cumpre, irmãos, e tudo que está escrito há de se cumprir. Nenhuma palavra, foi Jesus quem disse: vai passar céus e terra, com grande estrondo vai passar, Pedro registrou, estão reservados para o fogo. Mas Jesus disse que as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Concluímos assim, que todas as profecias que tratam da primeira vinda de Cristo foram precisas e literalmente cumpridas, não restando nenhuma dúvida de que as demais profecias, inclusive as que falam do arrebatamento da igreja, dos fiéis, se cumprirá também. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, no Antigo Testamento, nós temos no decorrer de toda a Bíblia, pelo menos 300 profecias acerca do Messias. Das tais, apenas 100 se cumpriram literalmente, restando a maior parte das profecias se cumprirem na segunda vinda de Cristo, que nós cremos, a Assembleia de Deus crê, que é em duas fases distintas. A primeira fase se dará, e isso é o próximo evento a acontecer na agenda divina, é o arrebatamento da igreja. Duas vindas: a primeira, Cristo vem, arrebata o seu povo, louvado seja Deus, leva para os céus. Enquanto nós estamos lá, participando de dois eventos preciosos
julgamento de obras. É por isso que Paulo disse: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Haveremos de passar. Julgamento de obras é unicamente e exclusivamente para salvos. Lá não entrará ímpio, somente arrebatados. É o primeiro evento que se dará nos céus. Tribunal de Cristo. E o que é que vai ser julgado nesse tribunal? As nossas obras. O que fizemos aqui, Paulo disse, por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Quais são as obras que serão julgadas nesse tribunal? Tem pelo menos 6: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Glória a Deus. As 3 primeiras o fogo purifica, não destrói. As 3 últimas são combustíveis para o fogo, são destrutíveis. Paulo foi enfático: sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas esse negócio de arrebatamento de igreja, que negócio é esse? Irmãos, desde o Gênesis, começando no primeiro livro da Bíblia até o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, existem pessoas que foram arrebatadas, transladadas. Algumas, arrebatamento temporário, retornaram, mas outras não, outras permaneceram. E até hoje é um mistério para a humanidade, porque a Bíblia não deu mais detalhes sobre esse arrebatamento. A começar pelo de Enoque, capítulo 5, 24 de Gênesis. A Bíblia diz que o homem era tão justo e andava com Deus que Deus tomou para si, e não se viu mais ele, porque Deus o trasladaram, arrebataram para si. Em Gênesis já existe um arrebatamento individual. Então arrebatamento não é algo novo, não é coisa da Assembleia de Deus, não. Isso não é uma doutrina da Assembleia de Deus, não, irmão, isso aqui é bíblico, é bíblico. Glória a Deus, está escrito na palavra de Deus. Elias, em 2 Reis 2, 11 e 12, foi arrebatado, saiu da presença de Eliseu. Glória a Deus, o carro de fogo aparta os dois, o redemoinho o esconde da vista de Eliseu, e até hoje nunca mais se viu Elias. Foi arrebatado, irmãos, foi tomado para Deus, Deus tomou para si. Jesus foi assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ascendeu aos céus a ponto de 2 anos aparecer e dizer: varões e irmãos, porque estás olhando aí, palavras minhas, abismados, admirados para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi tirado e recebido em cima dos céus, ele há de vir, assim como para os céus o viste cima. É promessa preciosa. Mais uma vez, em Atos dos Apóstolos, a ascensão, o arrebatamento de Cristo aos céus. Glória a Deus. Filipe, em Atos 8, 39 e 40, o arrebatamento temporário. Após o batismo do eunuco naquelas águas, ele foi arrebatado por Deus em espírito e colocado em outro ambiente. Arrebatamento temporário. Glória a Deus. Paulo também teve essa experiência, mas não um arrebatamento na terra, mas um arrebatamento ao paraíso, ao céu dos céus, ao terceiro céu. Paulo disse: eu conheço um homem. Ele estava falando de si próprio. Há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Paulo não deu mais detalhes. Fato é, sabemos pelas escrituras que ele foi arrebatado ao paraíso, retornou, é verdade, mas foi arrebatado. Glória a Deus. João também, na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, do testemunho do Senhor. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, de repente João vê uma porta aberta e uma voz: sobe aqui. E ele vai, sobe, louvado seja Deus, é arrebatado, e começa a ver as visões preciosas, porque o livro do Apocalipse são 22 capítulos.
O capítulo de número 1 é uma introdução a todo o livro, o prólogo do livro. Capítulos 2 e 3 é uma mensagem, irmãos, urgentemente a todas as igrejas, a começar pela Ásia Menor. 2 e 3 de Apocalipse a todas as demais igrejas, inclusive a nossa. Capítulos 3 e 4, João vê 4 e 5, João vê uma celebração no céu. Do capítulo 6 ao capítulo 18, é o pior momento que a terra enfrentará, conhecido como a grande tribulação. São 13 capítulos do livro de Apocalipse destinados a esse momento, como também o capítulo 24 e 25 de Mateus, escrito para os judeus, são destinados a esse terrível momento que acontecerá na terra, irmãos queridos, não é brincadeira. Capítulo 19 de Apocalipse, louvado seja Deus. Os primeiros versículos, tem um cavaleiro lá em um cavalo branco, tem um cuidado para não confundir aquele cavaleiro, porque não é Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. 19 de Apocalipse. Oi, irmãos, como é bom meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Perdão, irmãos, é capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 19 realmente é o Cristo nosso que esperamos. Mas no capítulo 6 começa a abertura dos primeiros juízos de Deus para a terra, a abertura dos selos. Glória a Deus. São pelo menos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São pelo menos 21 juízos de Deus que assolará a terra a ponto dos homens procurarem a morte fugirá deles. Vai ser terrível, irmãos. A Bíblia registra que muitos chegarão embaixo dos penhascos e dirão: monte, cai sobre nós. Mas os montes não obedecerão. Isso é grande tribulação, irmãos. A igreja não estará aqui. Eu repito as palavras do pastor Silvio de Borde: se você quiser estar, ou grande tribulação para você, fique à vontade. Eu não estarei. Estou lutando, confiando, esperançoso e alegre para ir com o Senhor. Capítulo 6, versículo 1: e havendo aberto o cordeiro aberto nos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Glória a Deus. O cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6 de Apocalipse, não é Cristo, irmãos, sem sombra de dúvida. Esse aqui, Cristo não voltará em meio aos juízos de Deus para a terra. Cristo voltará, louvado seja Deus, após o cumprimento literal da 70ª semana profetizada por Daniel, no capítulo 9, versículo 27 do livro que leva o seu nome. Inclusive Jesus fez menção dessa mesma referência em Mateus, quando ele disse: quando pois vides que a abominação da desolação está no lugar santo, assim como falou Daniel, quem lê, entenda. Nós sabemos que, louvado seja Deus, um rei ou um ditador por nome de Antíoco Epifânio, ele ofereceu no tempo judeu do Antigo Testamento um porco, um animal imundo para os judeus, e isso causou uma revolta terrível. E alguns historiadores ainda acreditam que o acontecimento foi aquele, não haverá outro, ali foi um prelúdio do que acontecerá no final dos tempos. Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele fará um pacto com os judeus, firmará um concerto. Daniel também profetizou isso. Firmará um concerto com muitos por 7 anos, ou por uma semana de anos, que são 7 anos. Louvado seja Deus. A última semana de Daniel, que está parada a contagem na
69ª semana, na semana de número 69, parou a contagem. Louvado seja Deus, e essa semana só será reativada após o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento na agenda divina. Quando isso acontecer, começará, louvado seja Deus, esse momento aqui no capítulo 6, uma falsa paz. É por isso que fala de um cavalo branco, de um cavaleiro que vem armado, assentado num cavalo com arco, vitorioso para vencer. Ele fará guerra aos santos do Senhor que estão na terra, inclusive, irmãos, os judeus. A grande tribulação, ela é diretamente para os judeus. Claro que vai abranger todos aqueles que ficarem na terra, porque Jesus disse em Mateus 24, 20: nunca houve e nunca haverá dias tais como os da grande tribulação. Sabendo de tudo isso, irmãos, eu pergunto: a igreja vai passar por isso? Jesus Cristo ia ganhar a sua noiva na cruz do Calvário, derramando a sua última gota de sangue, e depois dizer assim: agora eu vou assistir de camarote a minha noiva ser maltratada pelo diabo. Aonde tem base bíblica para isso? É canto nenhum na Bíblia. Não existe, louvado seja Deus, local que diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. O pacto firmado pelo anticristo é com os judeus, e a Bíblia diz que ele, louvado seja Deus, ganhará a confiança dos judeus. Mas em determinado momento, após 3 anos e meio de uma falsa paz, de uma tribulação momentânea que não é quase nada, os primeiros 3 anos e meio, ele quebrará o pacto com a nação judia. E a Bíblia diz que ele colocará, não diz explicitamente, mas é conjectura minha, que será uma estátua do próprio anticristo no lugar santo. Isso é uma profanação para os judeus. E a Bíblia diz que os judeus perceberão que aquele não é o Messias, o Cristo aguardado, e se voltará contra ele. E a Bíblia diz que aí começará, por assim dizer, um período de grande tribulação. Aleluia. Aí você pode dizer: e agora como é que fica os que estão na terra, se ninguém vai pregar o Evangelho? Como vai haver salvação? E nós cremos, irmãos, piamente pela Bíblia, que haverá salvação no período tribulacional. Porque os judeus, eles conhecem a Bíblia muito melhor, milhares de vezes que nós. E Jesus revelou a João em Apocalipse que pelo menos um remanescente judeu de 144 mil estarão na terra pregando o Evangelho. Pelo menos 2 testemunhas serão enviadas do céu à terra para pregar o Evangelho. Precisa a igreja estar aqui tendo tudo isso? A tecnologia hoje é avançadíssima. Imagine nos dias da grande tribulação, que um clique o mundo inteiro visualizará. Ele dominará tudo, irmão. O anticristo dominará tudo, todas as mídias sociais. Está o controle, ao alcance de sua mão. Ele é o Deus deste século. Está escrito: o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Glória a Deus. Aleluia! E se não bastasse, em Apocalipse ainda tem mais 3 anjos descendo para pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho que Jesus disse em Mateus 24, o Evangelho eterno. Que Evangelho é esse? É os juízos que eles estão apresentando. É o último momento para a salvação de alguns. A Bíblia diz que somente o remanescente judeu será salvo. E nós acreditamos que esse remanescente é os 144 mil judeus. Eu lhe aconselho, irmãos, com o tempo, pedindo direção, graças a Deus, lê os 22 capítulos de Apocalipse, juntamente com o capítulo 2 de Daniel, 7 ao 12. Glória a Deus, que é a parte profética futura do livro de Daniel. É uma concordância muito preciosa nesses livros. Glória a Deus.
Então, no capítulo 6 de Apocalipse, já vimos que é um falso cavaleiro que trará uma falsa paz. E agora, quando é que Jesus virá? 19, e aqui Jesus já volta, louvado seja Deus, com a igreja glorificada. Eu estou adiantando, irmãos, porque o tempo é corrido. Mas após o tribunal de Cristo, dá-se a início nos céus as bodas do Cordeiro. Está bom para você? Glória a Deus. Tribunal de Cristo, julgamento de obras. Não se preocupe que a sua salvação nesse tribunal não está em xeque, não está em jogo. É bem verdade que poderemos ficar um pouco tristes, se é que eu posso trazer essa expressão, porque estaremos no céu. Porém, por não receber aquilo que talvez esperássemos receber do Senhor do tribunal, fiquemos, quem sabe, assim, irmãos. Não sei se a palavra triste é a mais certa, mas é fato que a salvação está garantida e depois disso dá-se início às bodas do Cordeiro, para aí sim caminharmos para o final. A terra caminhará para o final da grande tribulação e Jesus se apronta para descer com a sua igreja, após todos os juízos de Deus lançados na terra sobre os ímpios e a nação de Israel. Capítulo 19, versículo 11, está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. No capítulo 6 eu tenho essa referência. E julga e peleja com justiça. O do capítulo 6 é injusto. Louvado seja Deus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aí aqui é onde entra, irmãos, a igreja glorificada para descer com Cristo. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Você pode dizer, não aparece a palavra igreja aqui, mas as vestimentas do versículo 14 são determinadas no livro de Apocalipse unicamente para a igreja. Vestes de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse aqui sim é o Jesus aguardado pelas nações que estão sendo assoladas na terra. Esse aqui sim é o Jesus verdadeiro. Louvado seja Deus, que desce com a sua igreja glorificada para a terra, para destruir todos os inimigos de Israel. A Bíblia diz que Israel será cercado, irmãos, pelos inimigos. Glória a Deus, está profetizado em Zacarias que o rio secará e o povo passará para enxuto em busca de Israel para destruir aquela nação, amando do diabo, do anticristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nesse dado momento Jesus desce para salvar o seu povo, porque é o seu povo original, é Israel. É a menina dos olhos do Senhor, é Israel, irmãos. Louvado seja Deus, não podemos fugir disso. Israel é o povo peculiar e exclusivo de Deus. A aliança feita inicialmente foi com eles. Jesus disse que nós adentramos, fomos enxertados, éramos zambujeiro bravo, fomos enxertados na videira, porque eles rejeitaram. Mas a Bíblia diz que quando a porta da graça fechar, quando o arrebatamento da igreja acontecer e a porta da graça fechar,
Deus voltará a tratar com a sua nação chamada Israel. Hoje somos nós, porque estamos na época, no tempo da graça. Então somos nós hoje. É a igreja, é o povo, é os gentios enxertados na igreja. Tantos quantos queiram, irmãos, a porta da graça está aberta. Tantos quantos queiram passar por ela, o livre acesso está lá aberto. Mas haverá um dia muito breve, nós cremos pela Bíblia, que essa porta se fechará. E ai daquele que ficar nessa terra. Ai daquele que aqui ficar. Não há mais tempo a perder com coisas passageiras daqui. Mas irmão família, e agora? Eu vou fazer que nem os crentes de Tessalônica faziam? Vou me desesperar? Vou deixar de fazer o meu fazer? Não, irmão. Mas é não colocar o coração nisso aqui, nas coisas daqui que é passageiro, são fúteis. Note que Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A esperança deles tem sido perdidas. Perderam as esperanças na vida preciosa de Jesus. Há quem diga que provavelmente, de modo ensinando essa igreja, algum grupo, alguns judeus chegaram ali e estavam tentando desfazer o que era pregado biblicamente para aquele povo. Quem sabe diziam eles aos Tessalônicos: morreu, já era, não tem mais o que fazer. E eles se preocuparam com isso, tendo seus entes queridos, crentes, morrendo. Quando Paulo fica sabendo disso, Paulo se vê na obrigatoriedade de escrever mais uma vez para eles. E dessa feita, isso que está escrito aqui. Paulo diz: meus irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não percam a esperança por estarem tristes, achando que morreu, acabou. Não, irmãos. É interessante que Paulo já tinha escrito aos Coríntios que quem morreu é mais privilegiado do que eu e você que estamos vivos. E irmãos, porque já triunfou, está garantido, não perde mais a salvação. Nós estamos militando por esta bendita e bem-aventurada esperança. Mas se morreu, triunfou, irmão, e ainda vai ser mais bem-aventurado, porque Paulo disse: os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, trasladados para o encontro do Senhor dos ares. Louvado seja Deus. Então Paulo diz: não perca mais esperanças. Isso que estão dizendo aí é balela. Aí Paulo diz assim: porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado, então Paulo diz: se vocês não creem que Jesus morreu e ressuscitou, assim também vocês têm que crer que os que dormem. Note que Paulo não diz a palavra morreu no versículo 14, ele diz: os que em Jesus dormem. É um sono passageiro, irmãos. É só até o arrebatamento da igreja. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, mais uma vez, Paulo se inclui, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos, não iremos primeiro, não iremos na frente dos que dormem. Eles são mais privilegiados que nós. Louvado seja Deus. Nós somos privilegiados porque aqui estamos ouvindo esta palavra, que tem poder para salvar o mundo inteiro. Basta o mundo querer, basta a humanidade aceitar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então não devemos perder tempo, irmãos. E Paulo alertou aos romanos sobre isso. Em 13, 11, 12, Paulo disse o seguinte: isto digo, conhecendo o tempo
que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia! A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Glória a Deus. É conselho para nós, irmãos, outros hoje. Não devemos nos apegar às coisas daqui. Devemos ter, usufruir, sim, mas não colocar nisso o nosso coração, não colocar aqui a nossa vida e a nossa eternidade aqui. A palavra salvação nesse versículo em si, nesse contexto, é a conclusão e a consumação da nossa salvação. Quando seremos em espírito, corpo e alma semelhantes ao Filho de Deus. Sabia que nós seremos, irmãos, semelhantes a Ele em tudo: corpo, alma e espírito. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. O arrebatamento da igreja é o próximo evento a acontecer na agenda divina. Ele acontecerá, eu já disse isso, antes do período tribulacional. Ou seja, os salvos em Cristo estarão livres dos terríveis acontecimentos descritos nesse período de 7 anos, que também é profetizado por Daniel, como a 70ª semana de anos. Jesus Cristo disse que esse período seria tão terrível que nem antes nem depois haverá. Mateus 24, 21. Porém, Ele garantiu em Sua palavra, está escrito para nós, que nos livraria desse tempo de angústia e agonia que a terra inteira enfrentará. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, já estou concluindo, capítulo 1, versículo 10, está escrito: e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí, nesse versículo aqui, a grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24, 21. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, em outra versão, e da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, não é na, é da hora da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Para quê? Para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Jesus nos livrará de nós. Nós cremos piamente e estamos aguardando esse momento acontecer hoje, agora, neste exato momento. Quem aguarda esperançoso Cristo voltar, dorme com essa esperança e amanhece agora com essa bendita e preciosa esperança. Concluímos: nada nem ninguém deve tirar ou roubar a esperança do que está preparado para nós. Paulo disse em 2 Coríntios 4, 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se não veem, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus. E essa eternidade está preparada desde a fundação do mundo, e Jesus garantiu: eu vou preparar, eu vou pessoalmente preparar um
vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo disse, versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus em Cristo abençoe.